estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI. Que bom, né? Quando a gente pode receber as pessoas aqui nos nossos estúdios, saber das dificuldades, das alegrias, dos problemas e de como as coisas foram solucionadas, das graças que as pessoas recebem. Isso é muito bom. É isso, na verdade, que faz um pouco esse nosso trabalho e a TV, né? Divulgar um pouco que a fé ela é necessária para a vida de cada um de nós, para todos nós, não é? As coisas que nós fazemos no dia a dia. Por isso, quando nós colocamos aqui como tema Jesus toma a nossa vida, toma conta da nossa vida, é colocando toda essa direção desse tomar conta, dizendo assim, olha, nós temos fé, nós queremos que a nossa fé cada vez mais seja maior, constante, que ela seja maior para que a gente possa abraçar cada vez mais tantas outras coisas. Mas, ao mesmo tempo, a gente pede a Jesus que nos fortaleça. E depositamos aos pés dele, no coração dele, como a gente cada um fala de um jeito, aquilo que é mais importante para nós. Então, quando nós recebemos as visitas, quando nós recebemos os testemunhos, quando nós vemos, por exemplo, a palavra de Deus sendo levada a tantos lugares, pessoas, por exemplo, olha, que pedem, né, que fazem seus pedidos de tantos lugares do nosso país, do Acre, de Rondônia, de Minas, do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, da Bahia, de tantos lugares, Alagoas, a gente sempre vê o quanto chega a mensagem de Deus até essas pessoas. Então, por isso que é bom a gente pensar nisso. Será que às vezes não nos falta essa compreensão de que a nossa fé, a gente não pode em momento algum deixar ela esmorecer, ela acabar, a gente não pode deixar isso acontecer. E volto a dizer aquilo que antes eu tinha dito, olha, eu tenho fé, você tem fé, todos nós temos fé. Uns demonstram mais, outros demonstram menos, mas todos nós temos. A fé foi dada para a gente no batismo, não tem como tirar não. Por mais que às vezes a gente ache que está aí meio fraquejando, mas não temos, aliás, não deixamos de ter fé em nenhum momento. Então, por isso que quando a gente fala disso, a gente quer trazer para você essas coisas que são mais simples, porém mais verdadeiras. O testemunho, como nós vimos ali, né, Ulisses, né, que mostrou um pouco a sua fé por a graça que recebeu, pelos e-mails que nós recebemos, pelos telefonemas, mas também pelas nossas cartas. Tem pessoas que não, eu não sei mexer nesse negócio de internet, não sei, não tem como ligar, vou escrever. Escreve sim, pode continuar escrevendo cartas, que a gente lê todas as cartas que chegam até aqui, todas as cartas. Por isso que quando a gente traz, eu quis ler hoje, para falar disso para você. Às vezes, nós achamos que só quem tem internet, só quem tem um telefone pode fazer ligação, pode entrar em contato conosco. Não. Por carta você também pode mandar. Essa carta aqui, ela veio lá da Chapada Gaúcha, em Minas Gerais. Já pensei que era Rio Grande do Sul, mas é Minas Gerais. Chapada Gaúcha, em Minas Gerais. Quem escreveu essa carta foi a Maria do Carmo Nogueira Nunes, não é? E ela, como eu disse, é lá de Chapada Gaúcha, em Minas Gerais. E ela diz assim, todas as cartas que vêm, as pessoas endereçam ao Padre Eduardo. Ela diz assim, me chamo Maria do Carmo Nogueira e quero compartilhar meu testemunho. No meio do ano de 2017, minha filha perdeu o emprego e ficou em torno de 2 meses desempregada e morando de favor na casa de uma amiga da nossa família, pois ela mora no Distrito Federal e não tinha condições de voltar para casa. Eu, muito angustiada, clamei às mãos ensanguentadas de Jesus que abrisse as portas do emprego para ela e comecei a rezar a novena diariamente, pedindo a Jesus que ouvisse a minha prece e em menos de 1 mês e antes mesmo de completar o ciclo novenário das mãos ensanguentadas de Jesus, minha filha arranjou um novo emprego. Quero agradecer às mãos ensanguentadas de Jesus essa e outras dezenas de graças alcançadas na minha vida e na minha família. Olha que legal isso, não é? A graça de Deus, talvez a gente mostrasse a cartinha aqui, Gabriel, você podia mostrar para a gente aqui? Olha, tá vendo só essa cartinha que eu acabei de ler? Eu gosto muito porque carta dá uma saudade na gente quando a gente escrevia, se bem que hoje as coisas são mais rápidas, né? Mas dá uma saudade na gente quando a gente podia escrever carta, você ficava lá um mês inteiro esperando uma carta vinda lá não sei de onde. Mas assim, dá uma saudade na gente porque a gente sabe da verdade que é contida ali, né? Alguém que parou para escrever e tal. Hoje é difícil a gente escrever cartas, né? Mas assim, veja que interessante a carta da nossa irmã, né, da Maria do Carmo, que ela coloca aqui uma situação tão simples. Inicialmente a gente pode pensar assim, mas isso aí não é bem assim, não é? Essa questão da graça e da fé, ela conseguiu esse
esse emprego, porque de fato tinha uma vaga lá onde precisava e etc. Não. Nós entendemos a fé, a graça que nós alcançamos todos os dias. Todos os dias. Hoje, por exemplo, eu recebi uma visita na minha casa antes de vir para cá, de uma amiga minha de São Paulo, aliás, amiga da minha família, e ela sempre vem quando pode, não é? Ela disse para mim hoje assim: eu consegui uma graça de São José. Ela não falou o que era graça, eu também não perguntei, essas coisas são muito pessoais. Há pessoas que dizem, outras que não. E ela disse: mas como você conseguiu a graça, em que sentido? Não é? Ela disse: olha, eu estava com uma determinada situação e eu vim aqui, já tinha vindo uma vez, outras vezes, né? E da última vez que eu vim, apresentei um pedido a São José e hoje, de novo, nesses dias, eu apresentei a ele esse pedido e alcancei. Isso são coisas simples, não é? Simples, bem simples. Aos olhos das outras pessoas, isso pode parecer uma coisa comum, corriqueira. Todo mundo tem graça. Para nós entendemos que é a fé que determina isso, não é? A minha fé, a sua fé, e ninguém pode chegar perto de nós e dizer assim: ah, não é bem assim não. Não, nós temos que defender e acreditar na nossa fé. Então, se eu quero alcançar uma graça, eu preciso acreditar que vou receber essa graça. E acreditar de fato que Deus está ao nosso lado e vai nos sustentar. E nós vamos fazendo a nossa parte, não é? Se eu quero melhorar a saúde, eu tenho que procurar ajuda. E ao mesmo tempo dizer a Deus: olha, eu vou sair disso, e ter a fé de que vai sair, não é? Senão a gente fica sempre assim: ah, eu vou acreditar ou não vou acreditar? Não, a fé é determinante para a nossa vida comum, é determinante. Então, se você, por algum momento, em alguma situação, precisa e quer testemunhar essa fé, acredite nisso, acredite que você vai sair dessa situação. Nós vamos sair dessa situação que às vezes nós mesmos ou nos colocamos ou a vida se apresenta a cada um de nós. Então, nós não podemos nos culpar pelos problemas que aparecem na nossa vida. Às vezes nós temos essa mania, não é? A gente começa a se culpar por alguma coisa que aconteceu, como se nós fôssemos culpados daquilo. E existem coisas que não dependem, nós não temos controle sobre elas, não é? Por isso vamos pensar nisso. Vamos trazer como referência, a partir da Carta da Maria do Carmo, lá de Chapada Gaúcha, em Minas Gerais, que nós de fato precisamos mudar muitos conceitos que nós temos, muitos pensamentos aqui, ó. Às vezes a gente culpa Deus, às vezes a gente culpa a gente. E existem situações que não dependem de nós e não dependem também de Deus só fazer a parte dele, nós também temos que fazer a nossa, não é? Quando nós nos aproximamos de Deus pela nossa fé, é importante a gente ter isso como referência. Vamos acreditar na graça que Deus apresenta a cada um de nós. Eu queria também apresentar aqui, eu vou até colocar aqui os pedidos, depois eu apresento e coloco ali diante da Sagrada Família. É o seguinte: o Clóvis Eduardo Caim, ele é de Vinhedo, aqui no interior de São Paulo. E ele pede oração por paz, a proteção também de toda a sua família. Eu quero agradecer de maneira muito especial porque ele se tornou um novo sócio aqui da Associação do Senhor Jesus. Clóvis, então, muitíssimo obrigado, que Deus te abençoe e te fortaleça sempre. Nós vamos colocar o seu nome naquele livro, sabe aquele livro de consagração perpétua que nós temos aqui? Vamos colocar o seu nome lá. Então você sabe que todas as vezes que nós rezamos no livro de consagração perpétua, o seu nome estará ali. O Rodolfo José Batista Uman, ele é de Cachoeiras de Macacu, lá no Rio de Janeiro. Ele pede oração pela sua saúde, pela saúde da sua esposa Neuza Maria Coelho Freitas, pede também pela cura física e espiritual. A Jocilene Pereira dos Santos, ela é de Marabá, lá no Pará. A gente falava aqui de tantas pessoas tão distantes, né? Lá do Pará. E ela pede por sua saúde, por uma graça para um concurso público e também pede por toda a sua família. A Gisela Neitesque, ela é de Pomerode, lá em Santa Catarina, pede pela sua saúde emocional. Vamos rezar juntos. A Feliciana Ferreira Rodrigues, ela é de Parnaíba, lá no Piauí, pede oração pela sua saúde, por toda a sua família, pede por Francisco Rodrigues Neto e também pede pelo nosso país. A Cirila Rodrigues de Oliveira, ela é de Itororó, lá na Bahia, pede oração pela sua saúde, pede também por uma causa na justiça, por toda a sua família, pede também por Flora Rodrigues e por Antônio dos Santos e também por Flora Pereira. Suelene Gomes da Silva, de Cabrobó, lá em Pernambuco, pede por ela e também por toda a sua família. A Mirtes Lages Fortes Melo Magalhães, ela é de Teresina, no Piauí, uma grande colaboradora nossa aqui, que sempre está participando. Um grande abraço, viu, Mirtes? Que Deus te abençoe cada vez mais, te dê muita saúde e que você continue sempre participando com a gente aqui. Ela pede oração por ela mesma, por toda a sua família, pede por mim e por todos os padres e por todos nós aqui da Rede Século XXI.
pelo Papa, pelos pobres e por todos os necessitados. Que legal, não é? Quando alguém lembra desses nossos irmãos que tão necessitam, né, da nossa oração, do nosso apoio e também do nosso gesto de solidariedade, não é? É sempre bom a gente saber que o nosso gesto de solidariedade salva, de fato, a vida de tantas pessoas. Não só a vida física, mas também a vida espiritual. A Noemi Maria de Melo Caridade, ela é de Brasópolis, lá em Minas Gerais. Ela pede oração por uma porta do emprego, por João e também por Davi. Pede pela cura dos vícios de toda a sua família. Pede pela proteção dos seus familiares que vão viajar, não é? Pede por uma graça que precisa ser alcançada, pela paz, saúde e também por toda a sua família. A Delma Maria Brugnara Posati, ela é de Restinga Seca, no Rio Grande do Sul, em agradecimento pelas graças recebidas, e ela pede também pela conversão, pela saúde, pela paz, pela cura do corpo, da alma, pede também por toda a sua família e também ela diz assim: agradeço pelo dom da minha vida, e pede pela situação financeira. Então, a Delma, o seu pedido junto com os nossos irmãos e irmãs estão aqui, não é, para a gente rezar junto e apresentar diante de Deus todas as suas intenções. Veja bem, quando nós falamos de oração, a gente sempre tem que ter uma referência a partir daquilo que a gente viu hoje, e nós falávamos aqui da fé, não é? A fé que dá o movimento na nossa vida e na nossa história. A gente falava disso aqui, não é isso? Mas é sempre muito importante que a gente entenda que nós somos, de fato, quando se fala da nossa espiritualidade, os protagonistas disto. Em que sentido? Eu não posso, em nenhum momento da minha vida, achar, quando eu for fazer algum pedido, que aquele pedido não vai ser atendido por Deus. Em nenhum momento. A partir do momento que eu penso, que eu coloco no meu coração que aquele pedido, com aquela intenção é especial, eu nunca posso achar que Deus não vai ouvir esse pedido. Nunca posso achar. Por quê? Isso nós aprendemos dos apóstolos, não é? Daqueles que conviveram com Jesus. Graça pedida é graça alcançada. E ela vem no determinado momento que nós precisamos dela. Precisamos desse momento de receber isto. Então, graça apresentada, não é? É graça recebida. Os nossos apóstolos ensinaram isso nas comunidades, que todos nós temos que dobrar o joelho e apresentar diante de Deus a nossa intenção, aquele pedido mais simples, mais importante na nossa vida. Por isso que eu comecei dizendo assim, a gente não pode em nenhum momento achar isso, porque lembra que eu falava com você sobre o pilar da fé, que o Padre Eduardo, naquele vídeo que nós assistimos, já falava disso? Esse é um dos pilares da nossa fé, não é? De fato, acreditar nessa situação que ela vai ser resolvida ou nós teremos uma iluminação diferente para aquela situação. Isso é fundamental na nossa vida. Na minha vida como padre e na sua vida como leigo, não é? Na vida de cada um de nós. Não adianta nada a gente apresentar diante de Deus um pedido e não acreditar nisso, não é? Senão nós seremos, sabe, como aquelas pessoas que no tempo de Jesus, e Jesus combatia isso, né, vivamente, os fariseus, não é? Aquelas pessoas que tinham uma fé, como que eu posso chamar isso? Uma fé ilustrativa, superficial, uma fé para cumprir mandamentos. O que eles faziam? Na hora da oração deles, esses fariseus, na hora que eles iam rezar lá no templo, eles esperavam o momento que tinha mais gente para ver a oração deles. E aí o que eles faziam? Eles iam e rezavam diante do templo, diante da arca, de onde quer que fosse, mas eles precisavam que alguém pudesse vê-los, porque para eles a oração era aquilo que era visto. Então eles ficavam lá rezando, mas no coração eles não sentiam a oração que eles faziam. Veja bem que coisa mais complicada, não é? Então o que Jesus faz? Jesus diz assim, olha, vocês não podem fazer como esses aí estão fazendo. Não importa se você conhece todas as leis, o que importa é o seu coração no momento da oração e diante de Deus. E Jesus combate isso porque Jesus sabe que todos nós temos as nossas fragilidades. Então, quando Jesus chega até os seus discípulos e diz para os discípulos assim, vocês estão vendo como esses fariseus estão rezando? Eles são como sepulcro caiado, não é? Por fora, né, o túmulo está muito bonito, mas por dentro, o que tem por dentro do túmulo, não é? Então, Jesus diz isso abertamente, olha, não façam como eles, porque isso não é fé, isso é recitar a oração. Quando nós vamos à missa, por exemplo, o que é importante naquele momento? É a sua fé diante da Eucaristia que você vai receber, diante da comunhão que você vai receber. A hóstia ali, ela representa toda a sua fé. Porque na hóstia está o próprio Cristo ressuscitado. E quando nós comungamos
a força de Jesus para a nossa vida. Então, quando eu estou comungando, eu estou dizendo a Jesus assim, eu faço uma aliança, um pacto de verdade com você. Então, procuro realizar na minha vida lá comum aquilo que eu comunguei. Então, Jesus disse para eles, olha, não olhem esses rapazes aí que estão rezando dessa maneira, porque isso não traz fé e não traz nada para ninguém. Rezem com o coração. E aí Jesus, claro, num outro momento, ensina aos discípulos, olha, não fique recitando muita coisa não. E aí os discípulos, mas como é que a gente vai fazer então para rezar? Ele ensina a oração que eu sei. Quantos anos tem essa oração, hein? Essa oração do Pai Nosso. Quantos anos ela existe? O próprio Jesus nos ensinou a rezá-la, não é? Ensinou os apóstolos, que ensinou as comunidades e que até hoje nós temos como uma referência. Então vamos pensar nisso, nessa manhã de sábado, quando você for participar, por exemplo, da Santa Missa aí na sua comunidade, na sua paróquia, reze com o seu coração. Durante a missa, participe, responda, leia se você tem um folheto, não importa, mas faça com o seu coração, porque senão a gente vai repetir aquilo que Jesus condenava. Eu falo, mas não vivo. Eu falo bonito, mas não vivo. Então vamos pensar nisso hoje. É esse sábado que nós temos para a gente mostrar e demonstrar a nossa fé. Já que a nossa temática de hoje é sobre isso, nós podemos testemunhar no final de semana quando nós formos à missa. Não é na missa que você for na sua comunidade, seja na matriz, seja na catedral, seja na comunidade mais simples, não importa isso. O que importa é como você apresenta a sua fé e como você tem o seu coração diante de Jesus e diante, claro, de toda a sua comunidade. Pense nisso e traga como uma verdade para você esse momento da sua fé. É lembrar o seguinte, que essas coisas ninguém pode viver por nós, viu? Só nós mesmos. Ninguém, nem pai, nem mãe, ninguém. A nossa fé, nós é que temos que viver. Nós e Deus. Ninguém pode viver. Não se transfere a fé. Nada disso. A sua fé pode te ajudar a rezar pela outra pessoa, mas transferir não pode. Você não consegue fazer isso, porque cada pessoa tem aqui dentro, ó, no coração. E não tem como a gente mandar para outra pessoa uma coisa que é só nossa. Nesse sentido, não. Muito bem, olha, daqui a pouco a gente vai terminar, estamos encerrando daqui a pouquinho no próximo bloco. Dá tempo de você ligar, olha, tem tempo ainda de você fazer a sua ligação, colocar o seu pedido para a gente rezar junto aqui e apresentar diante de Deus tudo aquilo que é importante para você. Dá tempo ainda de você reservar a sua água para que ela seja abençoada, para que você possa tomar o seu medicamento com a água, que você possa aspergir também a sua casa, aquilo que de fato for importante para você. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente já volta e, olha, é um instantezinho só, até daqui a pouco.